Fala galera do Mais Diversão! Vamos para mais um episódio. Hoje, galera, vamos fazer a primeira parte do manobras de combate aéreo, galera. Esse aqui vai ser bem básico, bem algumas manobras que você pode usar. E depois eu vou fazer um que é mais complexo, um que eu vou fazer no roteiro. Vai ter outro caça, inclusive. E eu vou demonstrar algumas táticas para vocês poderem se adaptar às missões que vocês forem fazer, tanto no avião quanto o pessoal que tiver no closer suporte de tanque e precisar ir para um combate aéreo para vocês terem mais vantagem, beleza? A primeira manobra, galera, é do Max Wimmelmann, tá? É um nome bastante difícil e a manobra consiste no seguinte: você está no voo horizontal, o máximo de velocidade, não o máximo de velocidade possível, mas esteja numa velocidade muito boa. E aí você vai segurar o manche no peito, vai trazer o manche no peito e vai exercer uma manobra que, se você tiver afterburn, inclusive, use, né? Nessa subida. E quando chegar aqui em cima na vertical, você desvira, tá? Você vê que a gente subiu bastante, a gente saiu lá de baixo aqui pra cima. Essa manobra é feita pra ganhar altitude, só que você chega aqui em cima com pouca velocidade, tá? Normalmente ela é usada pra você ganhar vantagem se o cara tá num mergulho muito rápido, e você vai ganhar altitude por cima dele, só que você vai sair no sentido contrário. Então você vai sair a uma distância, então você tem que se adaptar à situação. Normalmente eu uso mais pra fuga, tá? Eu uso mais pra fuga, pra exercer essa função. Eu uso que o cara tá mergulhando. Então na hora que eu vi que ele não vai ter mais como sair da compressão, porque ele vai ter movimentos devagar, porque ele tá muito rápido, ele não vai conseguir, tipo, alinhar rápido assim, eu deixo ele chegar bem perto. Na hora que ele for dar o tiro, eu subo e exerço o Wimmelmann pra sair mais alto que ele. E aí sim tem um pouco de vantagem aqui em cima pra manobrar e mergulhar nele, tá? Mas isso é tudo, mano, são milhões de opções que você pode fazer isso. Eu tô apresentando principalmente a manobra nesse primeiro episódio, tá? Bom, galera, a segunda manobra é o Split S, que é o contrário do Wimmelmann. Você tá em grande altitude, você rotaciona o seu avião, roda ele no eixo horizontal, né, no horizontal, e mergulha, tá? Você vai sair lá de cima e executar uma manobra ao contrário. Então, se o cara passou por baixo de você, normalmente por baixo de você, tá? Pode ser por cima também, mas depende muito do outro avião, para você ter uma compensação ali aerodinâmica em cima dele, alguma coisa assim. E você executa o Split S, que é exatamente isso que eu fiz. É a manobra ao contrário do Wimmelmann. Você vira o avião e puxa ele e sai no sentido contrário. Klaus, por que sempre você exerce as forças G positivas sempre virado para cima do avião e não para baixo? Porque a estrutura dos aviões sempre foi feita pra cima. Por quê? Porque, por exemplo, você vai executar uma curva para a esquerda. Você nunca vai executar ela ao contrário, senão você não enxerga. Então, se você está aqui dentro, você executa uma curva olhando para cima. Então, todo o avião é reforçado sempre para o G positivo. Então, eu estou executando uma curva aqui de G positivo, fechada, olhando para cima aqui, né, procurando o alvo. Ela nunca vai ser, o avião nunca vai ter mais estrutura de fazer um voo em G negativo, que é ao contrário, tá? Então, quando você for executar o Split S, não dá nariz para baixo, rotaciona o avião e aí sim exerce a manobra, tá? Fazendo o mergulho de 180 graus, você sai de um sentido e sai no outro sentido e você executa o Split S dessa forma aqui, beleza? Também depende muito, eu tô te mostrando primeiro a manobra. Depois, nos próximos episódios, eu vou fazer como usar essas manobras. Inclusive, elas nem vão ter esses nomes, tá? Elas vão ter outros nomes, mas isso aqui é manobras básicas de aviação. Isso aqui dá pra você usar em acrobacia aérea, dá pra você usar em combate aéreo, entendeu? Isso aqui é o básico do básico pra combates aéreos, beleza? Então eu vou subir aqui, vamos ganhar altitude que eu vou mostrar outras manobras. Bom, galera, outra manobra que eu uso muito nas lives principalmente, que é a perna de 8, tá? O que é uma perna de 8? Você vai colocar o avião 45 graus, deixar ele ganhar um pouco de altitude, executar uma curva para a direita, fazer o balão, que você pode sair no mesmo nível ou no nível abaixo, como se você for fazer algum tipo de bombardeiro, e voltar, tá? Se sai lá no sentido contrário, tá vendo? Ó, a gente fez a curva. E isso aqui é exatamente uma perna de 8. Por isso que eu coloquei aqui em altitude frio, ó. Você tá vendo? A gente subiu, fez ali uma perna do 8 e voltou pra cá. Beleza? Essa é uma manobra que eu uso muito. Muito. Principalmente depois, quando tiver os próximos capítulos, que vai ter outro avião fazendo combate junto comigo aqui. Você vai ver que isso daí é excelente quando o cara tá vindo muito veloz e aí você executa uma perna de 8 por cima, deixa ele passar por baixo de você e sai atrás do cara. Isso acontece muito nas lives, eu uso bastante. A galera fala, pô, que tiro, que baita míssil, que baita tiro. Exatamente que antes eu executei a manobra de perna de 8, tá? Isso inclusive também é usado, por exemplo, na Esquadrilha da Fumaça. Quando a fumaça vai pro break, que eles fazem o looping no início da apresentação, mergulha, aí eles fazem uma perna de 8, vem de frente com o público e aí executa o break, tá? Então, tá aí um exemplo para quem já assistiu o show da Esquadrilha da Fumaça e tem lá, você vai falar, olha, ele tá fazendo uma perna de 8 ali, lembra do vídeo do Klaus, beleza?
Então, vamos pra próxima. Outra manobra que eu posso passar aqui pra vocês nesse primeiro episódio aqui de manobras básicas que você pode usar e saber o que você tá fazendo, né? Colocando nome no que você tá fazendo, que é o slalom, tá? Que na verdade vai fazer mais sentido quando a gente for falar do one circle, tá? Do um círculo, beleza? Que aí é uma tática muito óbvia e aí você vai entender que claramente em alguns vídeos eu vou falar, esse avião aguenta mais de um one circle, esse é só o one circle, tipo assim, é um círculo só e já era, só tem uma opção. Tá? Inclusive o de míssil que se encaixa aqui também, tá? Que é o slalom, nada mais é do que você ficar indo pra direita e cruzando pra esquerda, tá? Ou se precisar executar alguma coisa, por exemplo, com flare que você tem, que às vezes eu falo pra vocês assim, pô, eu executei um tunobarril, que é exatamente se você sobe e executa um barril, que é bem uma manobra bem longa, tá? Soltando o flare sempre no sentido contrário, você solta o flare, tentando não fazer com que o seu avião passe na frente do flare, entendeu? Então, tipo, você tem não só esse slalom para indo para os dois lados, para que também eu uso para desviar dos mísseis, que eu falei para você. O míssil, em algum momento, ele vai parar de... O foguete vai parar de... vai gastar e acabar. Ele vai ter só a inércia dele, que é um absurdo, é um míssil, mas ele ainda tem uma inércia, mas ele tem perda de velocidade. Então você executa um slalom, né? Pra ele perder velocidade, porque enquanto você tá acelerando com o motor, ele tá desacelerando fazendo isso. Então toda vez ele tem que corrigir, aí ele perde um pouco de velocidade, aí um pouco de velocidade, aí um pouco de velocidade, um pouco de velocidade, um pouco de velocidade. Ele vai corrigindo até uma hora que ele perde totalmente velocidade. E é o slalom que você usa aqui, beleza? Tuno rápido nada mais é do que um giro no eixo, então dificilmente você vai usar. E o tuno barril que eu falei pra vocês que é o que eu uso, que também no final dá pra fazer um resto de perna de 8 aqui, mas dá pra fazer esse círculo grande aqui, que também dá pra usar. Quando você faz a perna de 8, você acaba vindo de frente, faz a manobra e sai no sentido contrário. Às vezes, quando o cara tá vindo muito rápido, eu falo pra vocês, só vou meter um tunobarril aqui. Eu subo, seguro, executo um tunobarril bem redondo aqui. E aí o cara vai passar acelerado por baixo de mim e eu entro aqui por cima dele e disparo, tá? Mas isso vai ficar mais visível nos próximos episódios, beleza? O que vocês já viram eu usar também no A5, por exemplo, foi a espiral ascendente, tá? Que eu soltei as bombas com A5 em alguns episódios. E aí vocês viram que veio, tipo, por exemplo, algum caça que não seja um F5, porque ele é muito mais manobrável e rápido. Eu simplesmente coloquei pra cima, coloquei 45 graus, executei uma curva e fiquei segurando o avião numa espiral forçada pra cima, tá? Que é uma espiral ascendente. O que é isso? Eu tô mantendo o cara fora do nariz dele, então, tipo, ele não vai conseguir atirar em mim, depende muito do avião. Ele não vai conseguir atirar em mim e eu fico sustentando essa espiral ascendente aqui. O ponto positivo é que você consegue desacelerar o cara, tá? Você tá desacelerando também, mas tá subindo. E você tá desacelerando o cara. Se o cara tiver menos manobrabilidade que você, vai ficar difícil pra ele. Aqui pra mim, eu já tô sustentando 180 ali, ó. Já não... Aqui eu já tô praticamente parado no ar, eu provavelmente já seria batido. Eu normalmente uso isso quando meu time tá perto de mim, porque aí eu levo o cara pro andar de cima, o cara vai ficar devagar também junto comigo, e aí o meu time chega e, mano, é facinho abater o cara. É só o cara chegar porque ele vai estar muito devagar, ele não vai ter manobrabilidade ágil pra sair dessa manobra. Você tá vendo que eu tô bem bobão, ó. Eu tô a 180 nós, porque o F5 é um avião que segura bem energia aqui agora nessa posição, mas você vê que eu tô, tipo, super devagar. Eu tô super devagar, entendeu? Eu tenho uma mobilidade muito dura, eu não consigo, ó o tempo que eu levo pra executar a curva e a fumaça mudar de direção, tá vendo? Então o cara passou aqui, veio rápido, ele me abate. Tem tanto a espiral ascendente, subindo, quanto a descendente, tá? Que aí eu tô num combate aéreo, eu começo a ver que eu tenho desvantagem, eu desço numa espiral descendente, mergulho pro cara, venho fazendo o círculo aqui e mergulhando, trazendo o cara de alta altitude pro meu time que tá aqui embaixo, tá? Então por isso que eu falo pra vocês que localização, é um dos vídeos que ainda vai sair na frente, é manter a localização e a estratégia dentro do campo de batalha. Porque você tem que saber onde seu time tá também. Então se seu time tá todo aqui embaixo e você tá lá em cima com algum avião tipo que sobe rápido, que é de grande altitude, e você ficar sozinho e você começa a perder, traz o cara aqui pro andar de baixo pro seu time poder te ajudar. O seu time vai te ajudar? Não sei, é War Thunder, entendeu? Eu, se estiver jogando, vou lá te ajudar, mas enfim, você entendeu, né? É muito difícil a galera te ajudar. Mas aí você traz o cara do andar de cima para andar de baixo, assim como o ascendente. Você traz o cara do andar de baixo para andar de cima, mas aí não é porque o seu time tá lá em cima, é para desacelerar o cara pra alguém, mano. O cara vai ficar tão focado em fazer a curva junto com você, que ele vai ficar olhando, toma um míssil, entendeu? Ou, tipo, nas aviações mais antigas a hélice, você vai estar com o cara voando a meia altura ali, e aí você leva o cara pra cima desacelerado e ele pega o cara a meia altura. Eu já fiz isso diversas vezes com o pessoal que joga comigo, que vocês já viram o Jambok, o Delta, que joga comigo há muitos anos.
tá? A gente faz isso direto, eu falo pros caras, eu vou cantando as manobras, né? Eu vou pra direita, vou pra esquerda, ou eu falo pra você, tipo, eu falo pra você quando tá jogando comigo lá, tu vira tudo pra esquerda agora e puxa, que aí eu vou engajar, vou entrar numa posição favorável pra disparar. E aí eu aviso, pessoal, vou subir, vou fazer espiral ascendente aqui, entendeu? E aí vou meter a curva aqui pra fazer o cara me seguir. O cara vai me seguir, vai desacelerar e vai... Tá. Beleza? Galera, isso aqui é um basic do basic do basic, tá? Pro vídeo não ficar longo, pra ficar curtinho. Eu vou fazer mais vídeos, os outros agora vão vir com aviões junto, tá? Eu vou pedir pra alguém fazer os vídeos junto comigo aqui. E pra gente começar a mostrar essas táticas pra poder facilitar. Porque, por exemplo, tem muita gente que eu vejo que tá jogando avião, que tá jogando tanque, que gosta, joga bem e tal, mas... Tipo assim, eu não tô falando que eu sou um monstro da aviação, tá, gente? Eu sempre deixei claro isso pra vocês, que eu não tô aqui pra ser o monstrão arrogante da parada. Eu tô falando que eu tenho conhecimento disso, eu uso e me ajuda bastante, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês aqui pra ajudar, porque tem várias situações que o meu squad jogando comigo, ou eu vejo a galera de tanque jogando, que tem um pouco menos de experiência com aviação, que são situações que você não precisava ter entrado naquela situação se você tivesse usado a manobra certa, beleza? Então, ou dá pra você escapar dessa manobra se você, tipo, tivesse numa situação melhor. Então, eu vou desacelerar, e não é hora de desacelerar, é hora de correr, entendeu? Mas correr eu quero brigar com o cara, eu quero acertar o cara. Tudo bem, mas você vai acertar o cara na hora que você tiver a favor de acertar o cara, entendeu? Porque, é só um jogo, não sei o que lá. E eu não levo assim, eu tento toda vez não morrer, entendeu? Nas lives eu acabo morrendo um pouco mais porque eu tô distraído conversando com vocês. Mas você vê que quando eu tô focado, entendeu? A coisa flui e funciona, tá? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem algum outro tipo de... Vocês viram algum vídeo em algum lugar, ou alguma manobra que vocês sofreram, tipo, uma vez eu tomei de um cara que veio numa certa posição e tal, mandem nos comentários pra mim, que a gente tenta fazer aqui, demonstrar aqui depois, tá? E eu vou fazer uma parte 2 já, que eu já tô bolando. Eu tenho um livro de combate aqui bem legal aqui atrás, que ele tem uns desenhos todos. E aí eu vou transformar todos esses desenhos em manobras visuais aqui pra vocês aqui dentro do War Thunder. Beleza, galera? Então é isso, não esquece de comentar, compartilhar e curtir o famoso Triple Charlie. E o mais importante de tudo, seja mais aviador, seja mais aviação. Até o próximo vídeo, um abraço!